Bitcoin chegou nas máximas históricas recentemente, mas existe um aviso maior do que o seu preço em relação ao funcionamento da economia mundial, né? Principalmente toda a liquidez global que é gerada, fazendo com que o Bitcoin se torne ali um barômetro cada vez mais preciso para você entender todas as nuances, né, do sistema monetário global, e é sobre isso que eu quero falar hoje, talvez de uma forma que você não esteja acostumado a ver. Então, primeiro, a gente tem que, obviamente, falar sobre o preço do Bitcoin em si, que ele atingiu recentemente ali as máximas de 123 mil dólares, se não me engano, e agora nós temos ali, nesse momento, 117 mil dólares, numa tendência de alta ali de meses, né, apesar da volatilidade. Só que volatilidade essa que vem diminuindo ao longo do tempo, por se tornar aí cada vez mais um ativo global e um ativo com propriedades de commodity. Então ele consegue ser commodity, consegue ser ação, pode ser, uns dizem que isso aqui é dinheiro, então cada um vai ter a sua opinião sobre o assunto, mas ele consegue ser meio que essa coisa híbrida ou até única nesse aspecto. Mas ele vem aumentando cada vez mais, apesar de continuar a ser pequeno, né? Ele é um dos maiores ativos do mundo ainda assim, mas nem se compara com bonds, por exemplo, né? que tem assim, fatores centenas de vezes maior do que o que transita hoje no mercado do Bitcoin, mas crescendo cada vez mais. Agora, o mais interessante aqui é a gente entender quais são os componentes que fazem com que o preço suba, mas sem falar aqui dos traders ou de movimentos de curto prazo, mas sim movimentos de bancos centrais, tanto dos Estados Unidos quanto da própria China e do resto do mundo, que acabam influenciando positiva e negativamente em relação ao volume e preço do Bitcoin. Mas antes de mais nada, muitos acabam se perguntando, né, se vale a pena comprar agora, se não vale, qual que é o percentual no meu portfólio que eu preciso ter de Bitcoin, e é claro que isso varia de uma pessoa para outra, então se você quiser fazer uma avaliação gratuita dos seus investimentos, você pode falar com a nossa equipe de assessores no link aqui da descrição abaixo. Agora, eu também falei sobre Bitcoin recentemente no meu Substack, tenho inclusive vídeos exclusivos para membros, vídeos gratuitos e artigos onde você consegue entender em detalhes todo o meu pensamento, etc., toda a relação dele também com o sistema euro-dólar, que eu falo bastante aqui nesse podcast. Então o link fica na descrição abaixo para você também poder ter acesso a esse conteúdo. Então vamos lá. Quando a gente fala da China, é um pouquinho difícil da gente entender exatamente o que está acontecendo pela qualidade dos dados, né? E alguns dados pararam de ser enviados, mas se você simplesmente olhar pelo M2, que apesar de eu ser bastante crítico, ou seja, qual que é a base monetária, né, de depósitos bancários privados, independente de serem líquidos ou não, você percebe um aumento, claro, que não acontece somente na China, mas acontece no mundo inteiro. Só que a China é extremamente relevante para a liquidez global, e aqui você só vê esse M2 aumentando, né? Foi ali, aqui está valorado em dólares, ou seja, 46,05 trilhões de dólares, e você percebe um aumento de quase 1 trilhão recentemente. Então você percebe a exponencialidade disso que vem na China. E você tem muito do combate, dos estímulos que o Partido Comunista está fazendo hoje para poder meio que deter ali o processo deflacionário, não somente nos ativos, mas também na parte de produção. E aí tem toda a questão, já tenho vários vídeos sobre a China, ela vem exportando cada vez mais, mas também vem tentando estimular a sua economia local. E aí você tem os efeitos colaterais, que isso gera bastante liquidez, e é uma liquidez que acaba indo direta ou indiretamente para os mercados. Então a China é um dos principais pilares para você acompanhar o movimento do próprio Bitcoin. Agora, você também vê o Fed fazendo exatamente a mesma coisa. E uma das principais análises que eu adoro de seguir é do Michael Howell, que é do Cross Border Capital. E ele faz uma análise muito interessante, quebrando um pouco sobre a liquidez global, mas mostrando como que o Bitcoin acaba sendo uma grande esponja dessa liquidez. E aqui eu quero até falar sobre essa parte de baixo, porque os principais fatores nos últimos trimestres de toda a expansão global, ele fala aqui, que é a própria
o próprio Banco Central da China, né, the People's Bank of China, e aí você tem a segunda questão, que são os bonds americanos. Então aqui que a gente precisa entrar em detalhes no famoso colateral, que eu gasto bastante, né, quem sabe que eu falo bastante sobre esse assunto aqui nesse podcast. Essa talvez seja uma das coisas mais importantes hoje. Por quê? Porque os bonds americanos são usados para poder gerar crédito ao redor do mundo, e a saúde dele como colateral é essencial para você poder permitir que tenha mais liquidez. Então, além da geração de liquidez pela China, os Estados Unidos têm a sua própria geração de liquidez pelos gastos que acontecem dentro dos Estados Unidos, que é o gasto fiscal, mas além disso, pelos bonds americanos serem usados pelo mundo inteiro para geração de crédito em dólares fora dos Estados Unidos, você precisa que esse colateral não varie muito de preço. Então, tem duas coisas que vêm acontecendo. Primeira delas é que os juros começaram a variar cada vez menos. Você percebe aqui que ele antes estava saindo aqui, né, do canal mediano, e agora ele está cada vez mais dentro desse canal. Talvez ele saia um pouquinho nesse exato momento, mas ele vem com um movimento lateral nesses últimos meses, ali desde março. Apesar daqui, né, você ter tido toda uma discussão, criou toda aquela narrativa de sair dos Estados Unidos, você percebe esse movimento lateral desde então, e desde de janeiro de 2025 até agora, os juros, na verdade, de 10 anos caíram, que era aquela grande preocupação do Scott Bessent. Mas isso não tem tanto a ver assim com o plano do Trump, se foi uma coisa que ele conseguiu, porque isso é um mercado global. Você não tem nenhum governo, nem o dos Estados Unidos, que conseguem controlar isso. Mas se você tem uma estabilidade maior, você consegue gerar mais liquidez, porque você pode usar esse colateral e alavancar mais do que você alavancaria se ele fosse mais volátil. Então, o preço do bond tendo aumentado e, ao mesmo tempo, os juros ficando estáveis, isso permite uma maior liquidez via Ripple, e isso influencia no valor do Bitcoin. É uma coisa que eu não vejo muitas pessoas falando sobre esse assunto, mas isso aqui é extremo. Então, claro que você pode ter o movimento do curto prazo, onde você tem aqueles trades, né? Você tem hedge funds, você tem os ETFs, tudo isso faz bastante sentido, mas aqui são os movimentos mais macro, porque quando você começa a ter uma estabilidade maior, isso propicia meses depois que você tenha um pouco mais de ventos favoráveis nesse sentido, o que não significa necessariamente que é o principal vento, ele é um dos componentes. Só que você tem alguns bancos centrais, em contrapartida, que eles agem contra isso. Inclusive o próprio Fed. É por isso que você está vendo os Estados Unidos, eles estão agindo a favor e contra ao mesmo tempo. O que eu quero dizer com isso? O famoso quantitative tightening do Fed, ou seja, ele está reduzindo o seu balanço, ele está deixando bonds americanos vencerem sem fazer, né, a reposição deles, e isso acaba criando um efeito de aperto, não dentro dos Estados Unidos, mas fora dos Estados Unidos, principalmente. Tenho vários capítulos que explicam um pouco dessa dinâmica, porque você não provê o colateral necessário, né, para eles. Então você está reduzindo ali o seu balanço. Só que você está vendo que esse movimento aqui, ó, de aperto do Fed, né, que acaba afetando mais o exterior do que os Estados Unidos, ele começa a reduzir um pouco, né? Então aqui a gente talvez esteja num ponto de inflexão que você fala assim, talvez agora o Fed tenha parado, né, com o aperto, o quantitative tightening, né? E você vê a mesma coisa também acontecendo no BOJ, que é o Banco do Japão. Então o Japão também está fazendo exatamente o mesmo movimento naquele sentido de medo da inflação e todas aquelas coisas, né, que eu já falei, inclusive no capítulo anterior, você pode acompanhar, e ele também vem fazendo o mesmo movimento, mas a gente não sabe ainda, não está muito claro se ele vai continuar dessa forma, tem consequências muito grandes, mas o Banco do Japão não está ajudando o Bitcoin. Agora imagina se o Fed começar a querer fazer o QE, né, voltar, reverter o QT, e o Banco do Japão também reverter isso. Isso aí pode dar ventos mais favoráveis ainda
para o Bitcoin. Só que você também tem as outras coisas que jogam contra o Bitcoin, como o TGA, que eu já falei em outros capítulos também, que é a conta do Tesouro americano, que é diferente do Fed em relação aos gastos públicos, da renegociação da dívida do Fed e todos os movimentos dessa dívida exponencial dos famosos 36 trilhões de dólares que estão sendo negociados nesse exato momento. Eu até vou pegar o gráfico aqui para você dar uma olhada no TGA. Deixa eu colocar aqui, Fed TGA. Pronto. Perfeito, vou colocar aqui na tela. Então, quando você vê agora a conta do governo, né, o Tesouro, ela continua ainda caindo, só que como o teto da dívida foi renegociado, você tem a expectativa de que ela seja reposta, né? E você precisa colocar bastante dinheiro aqui, ou seja, você precisa emitir bastante dívida americana para poder repor isso. E isso suga liquidez, o que vai contra o Bitcoin. Então, assim, tá sendo assim, extraordinário você ver a quantidade de coisas compostas que fazem com que o Bitcoin esteja onde ele está. Tudo isso acaba influenciando. Só que ele meio que dá assim um agregado de todas elas ao mesmo tempo, como se fosse, talvez uma forma de você tentar pensar, como se fosse aquele barômetro geral do humor da liquidez global. Então você tem alguns que vão contra, alguns que vão a favor, e essa resultante vai te indicando se, olha, apesar disso aqui estar indo de forma negativa, a liquidez continua subindo. Talvez seja essa a melhor forma de você ver hoje o preço do Bitcoin. Detalhe, eu uso inclusive isso como o meu primeiro indicador, né, de macroeconômico, digamos assim, na tela do meu próprio celular, porque ele consegue falar de alguns movimentos. Claro, sempre existe aquela coisa específica sobre o Bitcoin, né, ou baleias que vão vendendo, etc., que influenciam no curto prazo, mas você vê ao longo das semanas e dos meses como que isso acaba sendo um excelente indicador composto de liquidez global. Então, ele agora, por isso permite ao Bitcoin acabar sendo um ativo que virou literalmente uma commodity, porque agora não é mais somente os Estados Unidos que vão derrubar o preço dele 40%, 50% ou alguma baleia específica. Agora realmente é um composto no mundo inteiro porque a liquidez está cada vez maior e assim a sua volatilidade também.